Pessoal, eu queria convidar vocês a abrirem as Bíblias de vocês. Salmo 51. Salmo bem conhecido. Todos encontraram? Eu leio então. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, a Deus não desprezarás. Por tua vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e os novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Senhor, abre os nossos olhos, para que possamos ver as maravilhas que a tua palavra tem a nos ensinar. Amém. Esse é um dos meus salmos favoritos. Eu acredito que muitos de vocês já meditaram a respeito dele. Mas ele não é um salmo confortável, ele não é um salmo que simplesmente, no sentido que só faz isso, mas simplesmente louva a Deus, fala dos seus feitos grandiosos, mas ele é um salmo de confissão, e acredito que na Bíblia de muitos de vocês tem a explicação antes que esse é o salmo que Davi escreveu quando o profeta Natan veio confrontar Davi com o seu pecado, né, de ter matado, adulterado com a Batseba. E então, a partir desse momento, dessa experiência de arrependimento, ele escreve esse salmo. E esse salmo já há algum tempo tem, entre outros, feito parte das minhas meditações, do meu devocional. E há um tempo atrás, na última edição da revista Ultimato, o pastor Ricardo Barbosa escreveu um texto a respeito desse salmo. E ele falou da importância da diferenciação que ele traz, que é exatamente aquilo que nós comentávamos ontem, o louvor e a adoração. Esse salmo, ele nos ensina quem Deus é e nos coloca no nosso lugar. Ele fala da justiça, da misericórdia e do amor de Deus, ao mesmo tempo que põe luz sobre o meu pecado, sobre a minha situação diante do Senhor. Ele coloca o facho da luz de Jesus em cima de mim. E ele diz: na minha presença, você não está puro. Você precisa se purificar, você precisa confessar. E há um tempo atrás nós estávamos no curso de teologia falando sobre louvor e adoração. Vinícius, tu lembra, né? E esse salmo nós começamos a conversar sobre ele, e lendo e meditando juntos. Uma coisa que eu comecei a perceber nesse salmo é que a confissão dos nossos pecados, ela precede o louvor e a adoração.
Eu não posso chegar diante de Deus querendo louvar a sua maravilha, a sua grandeza, a sua justiça, o seu amor, enquanto eu não reconheço quem eu sou. Enquanto eu não me reconheço enquanto pecador, enquanto eu não me reconheço enquanto menor, enquanto criatura, eu não posso. É impossível que eu me coloque diante da presença de Deus e eu não seja confrontada com quem eu realmente sou. Quantas vezes a gente, e aqui eu falo para líderes, né, de louvor, pessoas que tocam, quantas vezes a gente chega no culto e se prepara para tocar, se prepara musicalmente, passa o som, ora 5 minutos antes do culto e nem ao menos tem consciência da presença santa na qual nos colocamos. Esquecemos que o terreno no qual nós colocaremos o nosso pé é santo. Não como um lugar, mas como a consciência de que agora eu estou na presença do Deus Altíssimo. E para que eu possa pisar nesse solo, eu preciso me arrepender. Eu preciso confessar o meu pecado diante de Deus. E aí sim, a minha boca irá proclamar as grandezas e as belezas e testemunhar aquilo que Ele fez na minha vida. Às vezes a gente se preocupa tanto em ler a Bíblia e conhecer para ter o que falar na hora do louvor, para conhecer os salmos, para conhecer, enquanto que a gente não deixa que essa palavra lave e cure o nosso próprio coração. E nós queremos falar para as pessoas no louvor de uma coisa que nós não vivemos. Nós cantamos sobre o perdão, mas nós temos nos esforçado para que Deus trabalhe o perdão no nosso coração. Gente, eu estou falando de uma experiência própria, não estou falando de ninguém porque eu não conheço. Mas quantas vezes nós cantamos e nós nos preparamos para o culto apenas com o intuito de fazer aquela performance